Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu quero estudar com vocês o capítulo 7 do livro do Apocalipse. Eu já estudei com várias pessoas o capítulo 7 do livro do Apocalipse. E normalmente, quando nós estudamos este capítulo, a principal pergunta feita é: quem são os 144 mil? Para que possamos responder a esta pergunta, nós precisamos saber o motivo pelo qual a visão sobre os 144 mil foi dada. Quando nós estudamos a visão do sexto selo, onde João vê um grande terremoto, um eclipse solar, um eclipse lunar e a queda das estrelas, quando esses eventos catastróficos eles são mencionados, eles levam os ímpios a terem um pressentimento de que a volta de Jesus é iminente, de maneira que eles irão procurar o abrigo das rochas, dos penhascos, e irão pedir aos montes e aos rochedos que caiam sobre eles. Ou seja, os eventos que João viu são catastróficos, são aterradores, de maneira que no final é feita uma pergunta: quem é que pode suster-se? A resposta a esta pergunta é a visão do capítulo 7. A visão do capítulo 7 é sobre o selamento dos servos de Deus. E João vê o número dos que foram selados. Ele disse que foram selados 144 mil. Algumas pessoas afirmam que este é o número dos salvos, que somente 144 mil pessoas irão se salvar, porque eles entendem que os 144 mil devem ser entendidos de forma literal. Mas nós temos sérios problemas se entendermos que os 144 mil são literais. O primeiro problema é a ordem das tribos. Quando Israel saiu do Egito, houve a organização das 12 tribos. E nessa organização, um dos filhos de Jacó, José, deu origem a duas tribos, a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. E uma das tribos, no caso a tribo de Levi, saiu fora, porque foi dada a essa tribo o sacerdócio. E essa tribo não recebeu herança em Israel. A sua herança foi o sacerdócio. Quando nós analisamos as tribos mencionadas por João no capítulo 7 do livro do Apocalipse, nós notamos que duas tribos foram omitidas, a tribo de Dan e a tribo de Efraim. No lugar dessas duas tribos foram incluídas a tribo de Levi, que não fazia parte lá no Êxodo, e a tribo de José. E é aí que nós temos a maior confusão, porque permanece na lista de João a tribo de José e a tribo de Manassés, sendo que José era o pai de Manassés. Mas o problema não fica por aí, porque se a gente admitir que somente 144 mil israelitas de puro sangue receberão o selo de Deus, a gente vai contra a visão do próprio Novo Testamento acerca da salvação. No Novo Testamento somos informados que a salvação ela é oferecida a todos e todo aquele, sem distinção, que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, ele será salvo. A salvação não pertence a apenas uma nação, apenas uma etnia, mas ela agora é ofertada a todas as nações, a todas as etnias. De maneira que temos sérios problemas para identificar os 144 mil se usarmos como parâmetro a compreensão literal da primeira visão do capítulo 7. Contudo, quando nós avançamos no estudo, nós nos deparamos com outra visão no capítulo 7. João tem a visão de uma grande multidão ao redor do trono. E diferente dos 144 mil, a identidade dessa grande multidão é claramente revelada. Um dos anciãos, presentes na visão, ele nota um grupo diferente ao redor ali do trono. E ele faz uma pergunta: estes de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram?
Esta é a pergunta. Alguém responde: Meu Senhor, tu o sabes. E é dada a resposta. São eles os que vêm da grande tribulação. Ou seja, a grande multidão que está ao redor do trono sobrevive à grande tribulação. Seria esta grande multidão a resposta à pergunta formulada no final do sexto selo? Tudo indica que sim, porque existem alguns aspectos sobre a experiência dessa grande multidão que nos permite entender que, de fato, esta grande multidão sobreviveu à grande tribulação. Por exemplo, na descrição de quem são eles, é dito que eles não irão experimentar mais a fome, a sede e o calor, dando a entender que eles passaram por uma experiência difícil no mundo. Viveram um momento especial na história deste mundo em que passaram fome, passaram sede e foram preservados em meio ao caos que o planeta se converterá pouco antes da volta de Jesus, foram preservados milagrosamente pelo poder de Deus. Ou seja, tiveram uma experiência incrível ao ponto de não passarem pela morte antes de Jesus voltar. Talvez esta seja a razão porque esta grande multidão, ela está separada dos demais lá no céu. Como se Deus quisesse apresentar essa multidão como um troféu, como um emblema do seu poder, como uma demonstração de que Ele é poderoso para guardar, para proteger, para livrar os seus filhos em meio à grande tribulação, que, segundo o profeta Daniel, será o maior tempo de angústia que o planeta Terra irá experimentar. Nós hoje experimentamos angústias, sofremos, mas jamais a humanidade enfrentou ou enfrentará uma angústia tão grande como aquela que antecederá a volta de Jesus. Ou seja, pouco tempo antes da volta de Jesus, haverá uma grande tribulação, que Daniel disse que essa tribulação é tal que nunca houve antes nem depois dela. Mas lembre que o profeta Daniel afirma que o povo de Deus será salvo dela. E a grande multidão é mencionada como sendo salva dessa grande tribulação, como sobrevivendo a tudo isto. E é dito que esta é a razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. Enfim, nós fazemos algumas perguntas. Não seria a segunda visão do capítulo 7 a resposta à pergunta até então não formulada na visão, mas que normalmente se formula quando nós estudamos a visão? Ou seja, quem são os 144 mil? Não poderia ser os 144 mil esta grande multidão? Há alguns que pensam assim, outros não. Mas eu confesso que existe muita semelhança entre os 144 mil e a grande multidão. Vamos às semelhanças? Por exemplo, a primeira informação que a gente tem na primeira visão é que 4 anjos estão segurando os 4 ventos para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre árvore, nem sobre coisa alguma do planeta. E a ordem dada é: segura aí até selarmos em suas frontes os servos do nosso Deus. O que isto tem a nos dizer é que só irá sobreviver aos eventos finais da história desse planeta, eventos estes que antecederão a volta de Jesus, os que forem selados. Por que é importante entendermos assim? Na cultura hebraica, o hábito de selar as propriedades era muito comum. As pessoas selavam baús, as pessoas selavam objetos de valor, com o objetivo de que ninguém tocasse, ninguém violasse esses objetos. Então, se uma pessoa se deparava com um objeto que tinha as inscrições comprovando que pertencia a alguém, ela não poderia violar esse objeto, não poderia roubar, não poderia danificar, porque isso não era sua propriedade, isso pertencia a alguém. Então, o objetivo de um selo era preservar o que pertencia a alguém. E esta é a ideia presente na primeira visão do capítulo 7. Ou seja, o povo de Deus, os servos de Deus precisam ser preservados.
E para serem preservados, eles precisam receber o selo de Deus. O selo é a prova de que eles pertencem a Deus e que eles serão intocáveis. Não poderão ser destruídos pelas catástrofes que terão lugar pouco antes da volta de Jesus. E se formos analisar a grande multidão diante do trono, eles sobreviveram a essa grande tribulação. Então eles também receberam o selo de Deus. Eles foram selados. Eles pertenciam a Deus. É dito que eles lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. A expressão lavar as suas vestiduras é símbolo de um caráter perfeito, de um caráter sem mancha, de um caráter imaculado. Isto quer dizer que por meio da comunhão com Deus, por meio do poder do Espírito Santo, eles aperfeiçoaram o caráter, eles foram vitoriosos sobre o pecado. E ao demonstrarem sua lealdade a Deus, eles receberam o selo de Deus. Isto quer dizer que a retirada da proteção dos 4 anjos, ela é a retirada da proteção dos ímpios. Mas os selados, aqueles que pertencem a Deus, eles continuarão protegidos durante as 7 últimas pragas, durante os eventos finais que irão literalmente destruir o planeta. Mas em meio a esse caos que antecederá a volta de Jesus, os selados estarão protegidos. Então fica uma pergunta: não seria a segunda visão do capítulo 7 a resposta à pergunta não formulada na primeira visão sobre quem são os 144 mil? Deixe aí sua opinião, deixe seus comentários. Mas eu confesso que existe uma possibilidade enorme da grande multidão diante do trono ser os 144 mil. E que o número 144 mil é um número simbólico que representa a perfeição que o povo de Deus vai alcançar mediante uma vida vitoriosa sobre as forças do mal, o recebimento do selo de Deus e o estar preparado para o encontro com o Senhor Jesus. Ou seja, a grande multidão responde à pergunta formulada na visão do 6º selo, ou seja, quem é que pode suster-se? Quem pode suster-se é aquela multidão que lavaram as suas vestiduras com o sangue do Cordeiro e as alvejaram. É interessante também saber que esta grande multidão é mencionada por João como procedendo de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, eles são de todas as nacionalidades e de todas as etnias, dando a entender que eles representam os salvos desta terra sem distinção de raça, sem distinção de nacionalidade alguma. Eu espero ter ajudado você. Que Deus nos abençoe, que continuemos estudando a palavra de Deus e se preparando para o grande evento da volta de Jesus. Se você gostou, meu amigo, desse vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho para receber notificações de vídeos novos, deixe seus comentários e sugestões e participe do nosso canal.